Graça e paz a todos, meu nome é Jorge Souza e nós gostaríamos de apresentar este novo projeto criado por mim e pelo meu cunhado Dan Rodrigues. É um canal que nós gostaríamos de trazer para que as pessoas pudessem apreciar, pudessem aprender, pudessem de uma certa forma ser edificados. É um canal que nós vamos trazer pessoas que moram principalmente aqui na nossa região, a cidade chamada Swindon, que fica em torno de 1h40, 1h50 de Londres, no sentido oeste. Então nós gostaríamos de trazer pastores, líderes, irmãs, pastoras que trabalham com as crianças, com os jovens. Gostaríamos de trazer até mesmo pastores que falam somente a língua inglesa, para que eles possam assim trazer as informações com relação de como é morar fora do Brasil, como é viver essa experiência, como é ter muitas vezes o desejo, nós não sabemos, né? Como é que é morar fora? Pelo menos um pouquinho, né? Nós vamos poder compartilhar com os nossos irmãos. Então esse canal, ele partiu, esse projeto ele partiu de um intento, né? Um desejo do nosso coração, e depois de ficarmos por mais de 40 anos numa determinada igreja, nós começamos a redescobrir a palavra de Deus, nós começamos a redescobrir o Evangelho, a sua graça, a sua misericórdia. Então eu conversando com o meu cunhado, procurando um nome para o canal, nós achamos que esse nome seria propício, Europa na Graça. Porque como nós vivemos aqui no continente europeu, nós sabemos das dificuldades, principalmente com relação à evangelização. Muitas vezes nós não sabemos, a pessoa não fala o idioma, ou há uma certa, podemos dizer assim, timidez de pessoas. Mas esse canal vai servir para nós como fonte de inspiração. Então aqui nós teremos devocionais, aqui nós teremos mensagens, como nós dissemos, aqui nós teremos entrevistas para que as pessoas tenham uma noção de como é viver fora do país. E uma coisa que nos levou também a iniciar esse canal foi uma experiência que eu tive de um mês e meio, 2 meses atrás. Eu estava ouvindo uma pessoa, uma senhora, trazer no seu canal, no Instagram, trazer um depoimento. E o interessante é que essa senhora, hoje, uma jovem senhora, casada, com filhos, na época que eu morei nos Estados Unidos, ela era uma jovem e ela participava conosco lá da igreja. Então, essa jovem, ela falava assim no seu canal, né? Ela disse, isso não é um desabafo na realidade, ela disse. Isso é só uma forma de tentar ajudar algumas pessoas que têm vivido muitas vezes o que eu vivi. E aquilo me chamou muita atenção, porque se todos nós tivéssemos a oportunidade de postarmos alguma coisa nas nossas redes sociais com relação à palavra de Deus, com relação àquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, se nós conseguirmos alcançar, edificar a uma pessoa, vai ser para nós bênção. Então, assim, não nos preocupamos com quantidade, se vai viralizar, se não vai viralizar, isso não é importante. O importante é que o Evangelho de Cristo ele seja divulgado. Então, se cada um de nós pudéssemos trazer um pequeno devocional, quantas pessoas nós não alcançaríamos? E aquilo que aquela jovem hoje, né, jovem senhora, hoje falou, e quando eu conheci ela era ainda uma jovem, nos seus 15, 16 anos, o que ela falou, aquilo ali me tocou muito e me fez refletir. Às vezes a minha experiência, algo que eu tenho vivido agora, vai ser bom, vai edificar alguém. E com essa forma de pensar, me faz retornar aí em torno de 2000 anos atrás, quando homens e mulheres, foram pregar o Evangelho de Cristo. E ali eles deixaram uma palavra, eles deixaram um testemunho, deixaram um legado. E esse legado, ele vem até hoje, aos nossos dias.
E isso tem nos trazido tanta alegria aos nossos corações. Quando nós temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus, hoje nós moramos na Inglaterra, então é um país que você tem a liberdade de expressão, que você pode pregar, que você pode... não há restrições, mas existem países que muitas vezes você não tem essa possibilidade. Existem países onde a liberdade de ler uma Bíblia às vezes não é real. Não é real você ter a oportunidade de abrir um livro como a Bíblia e ler. Então, assim, o que nos fez levar a esse canal, né, foi essa experiência. Eu conversando com meu cunhado, por que nós não podemos fazer isso? Então, aqui está apresentado esse canal, que se chama Europa na Graça. Nós temos uma palavra inicial para você, meu irmão. Para você, minha irmã. O que Deus pode fazer nas nossas vidas é algo maravilhoso. O que Deus pode fazer nas nossas vidas é muito além daquilo que nós podemos imaginar. O que nós precisamos fazer é ler a palavra, sem estarmos atrelados a nenhum tipo de religião ou de coisas nesse tipo, que muitas vezes nos impedem de ler a palavra de Cristo aqui, plena, né? sem lentes. Muitas vezes nós colocamos a lente da religião nos nossos olhos e queremos achar palavras eloquentes, coisas bonitas para falar, mas a palavra de Deus é tão simples. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida e ela acalma o nosso coração. Então, aqui uma pequena palavra que nós podemos deixar para os nossos irmãos é com relação a um versículo que está no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, no verso 5, nos diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em seu rosto, e ser-lhe-á dado. O texto que nós lemos fala a respeito da carta escrita por Tiago. Tiago escreveu essa carta em torno de anos 50 depois de Cristo. Então, na Bíblia, né, nossa Bíblia que nós conhecemos, ela está mais para o final, né, do Novo Testamento. Mas aqui na cronológica, na Bíblia cronológica, ela está logo depois de Atos. Então, foi uma carta que foi escrita antes de muitas cartas. E essa carta, ela fala muito a respeito das obras, né? E nós precisamos entender qual era o alvo principal dessas cartas. Então, Tiago, quando ele escreveu a uma comunidade de judeus, né? Judeus crentes, que estavam espalhados por diversas regiões. Então ele falou o que o judeu conhecia. O judeu conhecia a lei, né? E tentava basear a sua vida na lei, mas Tiago vem com uma nova informação. Ele fala a respeito de vivermos aquilo que nós lemos. Então as nossas obras, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, precisa refletir aquilo que nós temos aprendido de Cristo. Então, quando nós comparamos, às vezes, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que fala salvação pela graça, essa carta aqui, Tiago, que fala das nossas obras, aquilo que nós podemos apresentar, mas tem uma contradição? Não tem uma contradição. É porque, às vezes, as cartas não chegaram, como hoje nós temos a tecnologia, você fala alguma coisa aqui, em 5 segundos, o mundo todo já sabe. Antigamente não era dessa mesma forma, em torno de 2000 anos atrás. Então, cartas eram enviadas, direcionadas a certas igrejas. Então, até que a Bíblia fosse compilada, às vezes não tinha-se todo esse entendimento, mas graças a Deus hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós podemos estudar a palavra, nós podemos recorrer a livros, nós podemos recorrer a concordâncias, né? A coisas que antigamente não se tinha acesso. Então o texto aqui ele fala algo muito interessante, fala em buscar sabedoria de Deus. Então, buscar sabedoria de Deus nós alcançamos de várias formas. Mas aqui nós queremos deixar três formas que nós podemos alcançar sabedoria de Deus. A primeira é buscarmos sabedoria e botarmos isso em prática. Então, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que nós nos espelhamos em Cristo,
nós podemos praticar. Então é a sabedoria que Deus nos dá para podermos praticar. É a sabedoria divina. Então Deus nos mostra o seu querer, a sua vontade. Deus nos traz discernimento, né? Em situações diversas que se apresentam diante de nós, Deus nos dá discernimento para que possamos vencer essas situações. Nessa mesma carta, fala algo interessante. No verso 3, fala assim: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, Tiago, quando ele escreve isso, num dos comentários que a gente leu e vai aprendendo com certeza mais e mais a respeito das cartas, fala assim, ele fala, não é que a prova vai vir, mas a prova virá. Então, a situação difícil virá, o momento adverso virá, mas nós temos que buscar de Deus sabedoria, para que possamos vencer esses momentos difíceis. E se nós falamos em espelhar aquilo que nós fazemos em alguém, esse alguém é Cristo. Por isso que nós precisamos ler a palavra, nós precisamos aprender da palavra, não através de uma lente de uma religião, mas aprendermos aquilo que Deus tem para nós. Então, quando nós lemos a respeito da vida do Senhor Jesus, os seus atos, é isso que nós temos feito. Então, a sabedoria, ela vem disso, nos espelharmos em Cristo, praticarmos aquilo que Cristo nos ensinou e alcançarmos de Deus uma sabedoria para discernirmos e entendermos os momentos que vivemos. Uma coisa é certa, meus irmãos, toda situação, tanto boa ou ruim, não vai durar para sempre. Às vezes nós estamos num lugar agradável, nós estamos com pessoas agradáveis, nós estamos numa igreja em que nós estamos ali totalmente integrados, não vai durar para sempre. Às vezes nós passamos pelo vale, né? Situações difíceis, lutas, também não vai durar para sempre. O que importa é a nossa postura diante de todas essas coisas que nós enfrentamos, tanto as coisas boas como as ruins. Então, esse canal, Europa na Graça, ele veio para nos trazer, de uma certa forma, inspiração, edificação, ajudarmos uns aos outros e sabemos que Deus tem cuidado das nossas vidas. Então, o nosso intuito é trazermos pequenos devocionais, trazermos leitura da palavra, às vezes um versículo que foi lido, mas vai falar ao seu coração. Como nós dissemos, né, entrevistas serão trazidas aqui, coisas mais profundas. Mas o intuito é que edifiquemos uns aos outros, que ajudemos uns aos outros, porque assim nós alcançaremos a vida eterna. Deus tem para nós uma eternidade, e nós alcançaremos pela sua palavra, e nós alcançaremos através da salvação que é em Jesus, uma salvação não por obras, mas pela graça de Cristo. Então Cristo se entregou na cruz para nos salvar. O que nós temos que fazer é demonstrarmos a Ele o nosso amor e a nossa dedicação, para que um dia, juntamente com os nossos irmãos, muitas vezes queridos que já passaram, estarmos para todos sempre com o nosso Deus no céu e guardados pela misericórdia de Deus, nós cremos que nós venceremos este mundo. As lutas virão, meus irmãos, mas Deus, Ele tem o melhor para nós. Então que esse canal seja bênção na minha vida, bênção na sua vida, para que nós possamos vencer todos esses momentos difíceis, todas essas coisas se levantam diante de nós, nos impedindo de usufruirmos da graça de Deus. Não um peso, mas a graça de Deus para nós. Que possamos receber essa palavra e que possa achar lugar nos nossos corações, que nós possamos avançar e assim o nome do nosso Deus ser glorificado nas nossas vidas, que o Senhor possa abençoar a todos.